Olá, meu nome é Pedro Pavanelli, eu sou sócio e responsável pela relação com investidores na STK Capital. A STK é uma gestora independente focada em ações. Nossa abordagem é uma abordagem fundamentalista de longo prazo, ou seja, 80% do nosso tempo é investido conhecendo as empresas, conhecendo concorrente, fornecedor, funcionário, cliente, realmente fazendo uma análise investigativa e profunda de cada negócio, sempre em uma janela de longo prazo. Alinhado a isso, nós temos o método STK de investimentos, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Nós somos uma partnership, então 100% das ações estão distribuídas entre os executivos que trabalham aqui. E um ponto que eu sempre gosto de ressaltar é que nós temos participação relevante no capital da gestora. Então, nós, sócios da STK, somos os principais cotistas de todos os fundos que nós distribuímos. O nosso time é formado por 7 profissionais no time de análise e investimento, capitaneado pelo Antenor Fernandes, nosso gestor e sócio fundador, junto com a André Gadelha e a Nívia, compõem o Conselho de Investimentos e mais 4 analistas embaixo. O time operacional, risco e compliance, capitaneado pelo João Emílio, também sócio fundador da STK, tem um time bem robusto debaixo dele que trabalha junto há bastante tempo, e eu, que toco a parte de relação com investidores. A nossa filosofia de investimento é composta por 3 fatores principais. O primeiro deles, o modelo de negócio, ou seja, buscamos empresas com sólidos modelos de negócio. Retorno sobre capital investido, marca bem posicionada, visibilidade do fluxo de caixa, barreiras de entrada. Damos também igual importância às pessoas. Acreditamos que para um negócio gerar valor consistentemente ao longo do tempo, precisa de uma boa gestão, governança, cultura, alinhamento de interesse, independência na tomada de decisão. O terceiro fator é quando paramos para fazer nossos cálculos, nossos fluxos de caixa, nossos múltiplos, nossa TIR, nós buscamos uma ancoragem de preço que nos permita ainda extrair valor daquele negócio ao longo do tempo. A interseção entre esses 3 fatores, um sólido modelo de negócio gerido por boas pessoas com uma ancoragem de preço, é o que consideramos um case ideal para o nosso portfólio. A STK Capital tem um processo de investimento muito bem definido, que nós denominamos método STK. O método STK é composto por 2 premissas principais. A primeira delas é o que nós chamamos de visão de valor. O que é a nossa visão de valor? Nós temos nosso universo de cobertura, dividido por analista, cada analista cobre um setor, e quando a STK vai precificar uma empresa do seu universo de cobertura, nós não estamos preocupados apenas com quanto podemos ganhar. Nós saímos com 2 valuations de cada empresa. Ou seja, primeiro simulamos um cenário mais construtivo, tanto do ponto de vista macroeconômico quanto micro, e com isso eu vou conseguir quantificar qual é o meu retorno esperado naquela ação. Ou seja, quanto que eu posso ganhar se as coisas caminharem conforme o esperado. Depois eu vou pegar esse mesmo modelo e alterar as premissas, simulando um cenário mais desafiador, tanto no macro quanto no micro. E com isso eu vou precificar qual é o meu risco potencial em cada um dos negócios. Então, a nossa visão de valor consiste em termos uma relação, uma banda de valor para todas as empresas do nosso universo. A segunda premissa do método STK é uma premissa puramente qualitativa. Existem 5 fatores de qualidade que nós damos muita importância nos negócios, que é a governança, o modelo de negócios, o management, a visibilidade e o nosso acesso ao management. Damos notas para esses 5 fatores e ranqueamos as empresas. As empresas que receberam as melhores notas são empresas A. Podemos ter até 15% delas no portfólio. As empresas que receberam notas intermediárias são empresas B, podemos ter até 7,5%. E as empresas que receberam as menores notas são empresas C, podemos ter até 5% delas no portfólio. Como que o STK Rating funciona na prática? Nós queremos participar de qualquer oportunidade que tenha uma boa relação risco-retorno. Mas eu quero colocar um limite, um cap de exposição, considerando fatores de risco qualitativos. Portanto, uma empresa de baixa governança, por mais que ela tenha uma relação risco-retorno incrível, eu sei que existe um risco de governança naquela empresa que, se cristalizar e a posição for grande demais, o meu trabalho pode todo por água abaixo. Uma empresa de commodity é a mesma coisa. Commodity é muito volátil, é muito cíclico. Se eu tiver uma posição de commodity grande demais no meu portfólio, o meu trabalho micro pode ser afetado por um fator predominantemente macro. Então a ideia principal da STK Rating é poder participar de todas as oportunidades, mas dar o tamanho, dar o sizing adequado, considerando fatores de risco qualitativos.
A junção dessas duas premissas é o que nós chamamos de método STK. O método STK é um sistema que nós construímos em 2010 e viemos aperfeiçoando ao longo dos 11 anos de trajetória da STK, que sugere o rebalanceamento otimizado do portfólio, maximizando as duas premissas que eu acabei de comentar, a relação de risco-retorno e o STK Rating. Para nós, não necessariamente a empresa que tem o maior retorno esperado vai ser a maior posição do nosso portfólio. Por que construímos a carteira dessa forma? Acreditamos que o Brasil é um país de ciclos muito curtos e agudos. Dificilmente você tem um ciclo econômico muito longo. Por esse motivo, acreditamos que a melhor forma de compor o patrimônio do cliente ao longo do tempo não é você tentando maximizar um momento do ciclo, e sim estar com o portfólio preparado para navegar em qualquer cenário. A nossa grade de produtos é composta de duas estratégias. A primeira delas é o STK Long Only, um fundo direcional comprado entre 90% a 100% de exposição, cobra performance sobre o Ibovespa, é um fundo adequado à norma 4661, podendo receber investimento de investidores em geral ou de fundações. Por regulação, esse fundo pode investir até 20% do capital lá fora, em empresas estrangeiras. O fundo tem uma conta lá fora e nós utilizamos a grande experiência em investimento internacional dos nossos sócios para trazer diversificação ao portfólio do STK Long Only. A segunda estratégia é o STK Long Biased. É o mesmo processo, o mesmo time, a mesma filosofia do Long Only, só que com um mandato um pouco mais amplo. O Long Biased é um fundo para investidor qualificado, cobra performance sobre o IPCA mais 6 e ele é composto por 5 estratégias principais. A primeira delas é a caixinha de Long Brasil, onde colocamos as empresas brasileiras. A segunda caixinha é a caixinha de Short, onde podemos operar vendido. A STK não faz short para diminuir a volatilidade do fundo ou redear o fundo. O nosso short é o que chamamos de short double alpha, para ganhar dinheiro. Ou seja, quando o meu time de análise fundamentalista detecta que tem alguma empresa que esteja destruindo o valor por algum motivo, nós colocamos essa empresa na caixinha de short. Normalmente posições um pouco menores, entre 1, 2 ou 3%. A terceira estratégia é uma estratégia de valor relativo, ou long and short. Nessa caixinha nós fazemos pares, ou com viés quantitativo ou com viés fundamentalista. A quarta estratégia é uma estratégia de long US. Utilizamos a grande experiência que a STK tem em investimentos globais e trouxemos esse know-how para dentro do Long Biased. Por regulação, podemos investir até 40% lá fora. A quinta estratégia é uma estratégia de hedge, proteção. Nela, colocamos estruturas de opções que ajudam o fundo a navegar melhor ao longo do tempo. A junção dessas 5 estratégias faz com que o Long Biased seja um produto que navegue com menor volatilidade. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a STK Capital, acesse o nosso site www.stkcapital.com.br ou nos siga no LinkedIn. Obrigado a todos.